Fala pessoal, beleza? Hoje dia 6 de maio, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, assim como no dia de ontem, tá? O mercado terminou aqui o dia dentro de uma consolidação, o mercado abriu dentro desse mesmo range, tá? E o que a gente espera é que ele continue nesse range até que ele rompa para algum dos lados, né? Entretanto, o que aconteceu aqui no começo do dia? A gente percebe que as médias estavam extremamente flats, né? As médias estavam horizontais. E médias horizontais dentro de uma região de consolidação é o quê? O que isso significa? Significa que você vai ser estopado pra caramba se você for operar dentro dessa região. Então o que aconteceu? O mercado abriu, caiu, deixou uma região de mínima. E aqui ele tinha deixado um topo. O que aconteceu? Entrou o fluxo comprador, foi lá, ativou o movimento, rompeu o topo anterior. Deixou sombra para cima, olha o tamanho da ignição que entrou para baixo. Perdeu o fundo anterior. Aí você acredita que vai cair, entrou o fluxo comprador e rompeu o topo de novo. Ou seja, dentro desse range do dia anterior, o mercado trabalhou num padrão de alargamento no intraday. Beleza? A gente consegue nitidamente ver que o mercado estava perdendo as referências de mínimas e rompendo as máximas. Então, sem direção nenhuma com as médias flat. Se a gente der um zoom out, tá? Eu até fiz um post mais cedo sobre isso e comentei com vocês o seguinte: o mercado, dentro dessas condições que ele trabalhou, em relação ao dia de ontem mesmo, a gente percebe que ele renovou os topos, né? Se a gente pegar até preço de fechamento aqui, ó, e puxar para cima, a gente percebe que ele estava trabalhando de que forma? Forma ascendente, né? Renovando topos. E o que ele fez aqui, pessoal? Da mesma forma, ele veio renovando fundos, tá? Então, quando o mercado ele fez esse reteste, tá, pela terceira vez no dia de hoje e deixou essa sombra extremamente grande aqui em cima, sombra grande em região de resistência significa o quê? Significa defesa vendedora, certo? Então olha lá, olha o tamanho das sombras aqui, ó, que o mercado estava deixando. Então o mercado deixou essas sombras aqui, né? A gente percebe que o tamanho da sombra, ou seja, o tamanho da defesa vendedora foi maior que o tamanho da defesa compradora que impulsionou o preço para cima. E na sequência o mercado fez o que? Fez uma inversão de fluxo. Tá? Isso confirmando o que? Confirmando o possível padrão de alargamento. Então, como o mercado tinha tocado nessa LT do alargamento e a gente tinha uma LT de baixa aqui embaixo, né, passando e possivelmente sendo projetada para o dia de hoje, quando o mercado fez essa inversão de fluxo, galera, e perdeu esse candle aqui, aqui foi a minha primeira venda do dia, tá? Eu fiz uma venda aqui buscando essa linha de retorno e o mercado veio exatamente nela, ou seja, primeira venda do dia, eu peguei um pouco mais aí de 400 pontos e finalizei o trade nessa região aqui da VWAP do dia anterior, tá? A gente percebe que a região da VWAP acabou fazendo preço, tinha uma média de 200 passando aqui embaixo também, tinha a VWAP semanal passando aqui embaixo, então era uma região de magnetismo bem importante que eu não quis pagar para ver, tá? E acabei zerando o trade exatamente aqui nessa região da VWAP do dia anterior, beleza? Então esse foi o meu primeiro trade aí do dia. Deixa eu só colocar aqui numa cor diferente para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. Então esse foi o primeiro trade do dia. O mercado entrou nessa região, acabou congestionando um pouquinho, né? Ele ficou aqui de forma lateral, até que entrou o fluxo comprador e impulsionou o mercado de novo para dentro dessa região aqui do alargamento, beleza? E aí o que aconteceu? A gente percebe que o mercado tinha feito toda essa correção, né? Travou aqui embaixo e iniciou um processo corretivo intraday. Então nesse caso, o que a gente faz? A gente pega essa mínima com essa máxima e a gente faz um FIBO para verificar o quê? Qual é o nível de retração que o mercado vai trabalhar, tá? Em relação à queda. Então a gente pega essa mínima, esse topo, e a gente consegue nitidamente observar que o mercado ele veio para a região de 50% dessa queda inteira, tá? Que também é uma região super importante em relação a níveis de retração. Então, quando o mercado veio para essa região de 50%, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar, pessoal, olha lá, o primeiro fundo do dia, o segundo fundo do dia, né? Se a gente pegar e estender isso daqui, dá exatamente dentro dessa zona, tá? Que o mercado corrigiu, ou seja, é uma região de troca de polaridade. Aqui era um suporte, esse suporte foi rompido e virou o que agora? Uma resistência, tá? Então o mercado chegou aqui, o que ele fez? Tocou no 50%, virou para baixo, tentou passar de novo,
pressão vendedora impulsionou para baixo. Muitos devem ter vendido aqui, colocado o stop aqui em cima. O mercado foi lá, pegou o stop, testou de novo essa região, muito próximo do 61, e aqui acabou impulsionando de novo o mercado para baixo, tá? Então, nesse caso, quem vendeu nessa região aqui, nesse candle, foi estopado, mas aqui daria uma nova entrada. Tá? Por sorte, eu estava em horário de almoço, não consegui identificar essa oportunidade, porque se eu tivesse na tela, provavelmente eu teria vendido nesse candle, né? Mas quando eu voltei para frente da tela, o mercado estava trabalhando nessa região. E aí o que eu fiz? Eu fui para a estrutura do 2 minutos e peguei mais uma venda aqui, tá? O 5 minutos não tá legal de observar, mas o 2 minutos deu uma bela entrada aqui. Vendi aqui, piramidei posição e carreguei até esse fundo aqui, tá? Deu um pouco mais aí de 300 pontos a operação, beleza? Deu um pouquinho mais de 300 pontos a operação, então esses foram os únicos 2 trades que eu fiz no dia, beleza? E se a gente pegar e estender essa linha de retorno do alargamento, a gente percebe que o mercado novamente acabou segurando aqui embaixo. Então agora a gente tem o que? A gente tem a região da VWAP do dia anterior, a VWAP semanal, uma região de suporte importante deixado no primeiro fundo relevante do dia, a linha de retorno do alargamento estendida, e também se a gente coloca aqui, ó, a média móvel de 200 períodos estava passando aqui embaixo, tá? Então acabou fazendo uma bela de uma confluência, né? A gente percebe aqui que o mercado bateu nessa região, entrou fluxo comprador e já impulsionou o mercado para cima de novo, né? Esse padrão aqui foi um padrão de preço de fechamento de reversão em região de suporte, significa defesa compradora. Então o mercado aí basicamente acabou defendendo, impulsionaram o mercado para cima de novo, né? E a gente percebe que, novamente, o mercado acabou ficando bem errático, as médias estavam flat, não estavam legais, né? O mercado estava trabalhando dentro de uma região bem complicada. E toda essa região aqui que vocês estão vendo, galera, né, de interferência nos preços, se a gente der um zoom out, a gente percebe que aqui nos dias anteriores teve várias interferências, né? Que isso, obviamente, vão impactar os preços nos próximos dias. Então, ó, essa máxima aqui isolada do dia 3, olha onde ela está passando, ela está picotando os preços no meio, né? Se a gente pega aqui outros topos aqui, ó, a gente percebe que o mercado está trabalhando nas extremidades. Então, o mercado não está com vazio gráfico para poder andar, né? A gente percebe que existem várias interferências no meio do caminho que acabam impactando os preços. Olha lá, ó, topos anteriores dos dias anteriores estão impactando o mercado nessa região. As médias as médias de 200, tanto a aritmética quanto a exponencial, estão muito próximas do preço. Isso também acaba dificultando o mercado de andar de forma mais lisa, né? mais limpa. Então a gente tem várias regiões de travas, isso em 2 dias atrás, que acaba gerando essa trava, essa dificuldade no mercado, né? Que basicamente são os suportes e as resistências. Então o mercado ficou bem ruim, né, de ser operado. Ele ficou trabalhando nesse range lateral, né, de certa forma ele está trabalhando dentro desse range lateral. Entretanto, há quem diga, né, que ele trabalhou dentro desse espelhamento. E uma outra ótica também para a gente poder trabalhar, galera, é basicamente pegar essa linha aqui de retorno. Se a gente estender essa linha de retorno aqui para cima, a gente percebe que o mercado basicamente trabalhou numa estrutura de uma bandeira, né? Olha lá, se a gente pegar isso daqui, ó, a gente pode considerar, e se a gente estender, né, essa expansão, a gente pode considerar tanto o alargamento como essa bandeira, né, esse canal duplicado. Então o mercado veio 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes testar essas expansões e no final da tarde do dia de hoje que ele acabou de fato rompendo, né? Essa estrutura intraday ficou um pouquinho complexa de ser entendido, até porque depois dessa correção que ele fez aqui, ó, no 50%, ele perdeu a mínima anterior. Então a gente teria que ajustar para esse fundo. Quando o mercado ele ultrapassou a linha de retorno dos 61,8, a gente perde a referência, tá, de continuidade de movimento. E aí o que acontece? Afastou muito das médias, entrou de novo na região de consolidação dos dias anteriores. O que o mercado fez? Fez uma correção de novo bem acentuada. Então, de fato, foi um dia bem difícil de ser operado. Quem ficou acreditando na compra ou na venda de forma direcional provavelmente teve dificuldade, né? Não foi um dia fácil, deixou muita sombra para cima, muita sombra para baixo, né? Num range de certa forma estreito. Se a gente pegar a máxima do dia e mínima do dia,
o mercado não andou nem 1000 pontos, né? Isso falando dessa amplitude, porque se a gente pegar a mínima do dia até o fechamento do dia, o mercado chegou a andar aí 1090 pontos, vai. E às vezes em dias bons, às vezes em poucos minutos ele anda isso, né? E aqui a gente está considerando o range de um dia inteiro, então foi um dia bem complexo. A gente percebe também que essa região da VWAP do dia anterior, né, se estendida, ela acabou fazendo preço aqui no mercado, né, nessa região de suporte. Então o mercado estava trabalhando num range bem específico. Mas se a gente for observar, o que, que acontece? Nesses últimos dois fundos, o mercado trabalhou com fundos ascendentes, né, galera? Olha lá, fundos ascendentes. Então o mercado deixou esse fundo maior, fez a inversão das médias móveis, pivotou e aqui ele acabou dando uma oportunidade de compra, né? Quem pegou essa compra era só ter projetado essa expansão para cima, né? A partir desse rompimento você poderia pegar esse fundo com esse topo e jogar para cima, tá? Que minimamente daria aí um alvo de 340 pontos para um stop de mais ou menos 200, tá? Stop técnico de 200 pontos para um alvo aqui de 340 pontos. Não dá nem 2 para 1. Então isso já mostra que o mercado está bem ruim. Beleza? Então essa foi minha visão aí do índice no dia de hoje. Fiz apenas duas operações, essa venda e essa venda, tá? Já o dólar, pessoal, o dólar acabou fazendo um movimento extremamente direcional, tá? Fluxo absurdo aí dos grandes players, todos posicionados a favor da venda, beleza? É claro que aquilo que eu falei para vocês de olhar sempre o ambiente macro ajuda, entretanto o ambiente micro também acabou confluindo com o ambiente macro. A gente percebe que o dólar no dia de ontem tinha finalizado o dia mais ou menos nessa região e hoje ele abriu em gap de baixa, testou novamente as médias móveis, né, que estavam vindo aqui de forma descendente. O mercado testou essa região, fez o pivô e aqui começou a brincadeira, galera. O dólar já ativou essa possibilidade de venda, que linda, tá? Esse candle rejeitando essa região de suporte do dia de ontem, que depois virou uma região de resistência nessa troca de polaridade, com candle de ignição saindo das médias móveis, rejeitando a VWAP diária, né? Então aqui ele acionou uma venda, e quando o dólar perdeu esse fundo aqui do intraday, tá? O que aconteceu? Ele ativou o espelhamento. Por que espelhamento? Porque o mercado subiu reto e caiu reto, certo? Então é o espelhamento em A, beleza? E esse candle aqui foi a ativação da venda e ativação do espelhamento, que foi um belo candle de ignição, a favor das médias móveis, a favor da tendência. Então quem olhou por essa ótica poderia ter pego aqui essa amplitude e jogado para baixo, beleza? E aí era só alegria, porque se você pegasse aqui esse topo com esse fundo, você poderia projetar o alvo aqui para baixo. Então aqui seria o primeiro alvo, beleza? E o dólar ainda deu uma outra entrada, tá, pessoal? Aqui foi a entrada, ativação do espelhamento. Só que o que aconteceu? Ele voltou a trocar polaridade com o primeiro fundo do dia. E aqui ele acionou uma outra entrada. Tá? Aqui, tá? Mas aqui foi uma entrada bem interessante aqui também, porque ele fez a ancoragem com a 9, trocou polaridade, fechou para baixo, então na perda mínima desse candle daria continuidade de movimento. Aqui foi o primeiro alvo, tá? Passando do primeiro alvo, onde que você projeta? Projeta no segundo, então pega o segundo nível de Fibo, puxa para o pé do movimento. Olha lá, aqui seria o segundo nível, beleza? Passando do segundo nível, pega o terceiro nível, puxa para o pé do movimento. Olha lá onde que o dólar foi, pessoal. O dólar acabou cravando o alvo aí no final do dia. Inclusive, a tendência estava tão forte, né, que a gente chama de super trend, que ele mal voltou para a média de 9, tá, durante essa queda inteira. Então ele caiu reto aí. Quem pegou essa venda e conseguiu conduzir o dólar pegou mais de 80 pontos nessa queda, tá? E no final da tarde ele fez uma correção aí meia boca, né, e de novo acabou sendo impulsionado para baixo a favor da tendência. A grande questão aqui é que se a gente olha por essa ótica, a gente está olhando apenas com a ótica do intraday, tá? Só que se a gente olha com a ótica um pouquinho mais macro, que é aquilo que eu sempre bato na tecla aí para vocês, de pegar a floresta e não apenas a árvore, né? A gente consegue notar claramente aqui que o dólar estava trabalhando num espelhamento, certo? Por que espelhamento macro? Porque o último fundo como referência que a gente tinha era nesse candle, né? Esse candle aqui, ó, vou colocar uma cor diferente para vocês. Ó, esse fundo aqui, beleza? Então o que o dólar fez? Subiu reto. Quando perdeu esse fundo, ele ativou de fato
esse espelhamento mais macro, beleza? Inclusive a gente percebe que essa região aqui de fundo foi a região da troca de polaridade do topo de hoje, tá? O topo de hoje aconteceu exatamente nesse toque aqui, ó. Beleza? Então o mercado rompeu, voltou, testou e depois ativou a continuidade do movimento. Então o que vocês poderiam fazer? Pegar essa amplitude inteira aqui e projetando para baixo, tá? Quem trabalhou com essa ótica, com essa visão aqui mais macro, poderia pegar essa caixinha, simplesmente copiar, colar e jogar para baixo a favor do movimento. Tá? Percebam que o dólar gerou alvo exatamente na mesma região. Então, um alvo projetado macro com um alvo projetado micro, ele gerou uma estrutura, tá, de confluência aqui embaixo, que basicamente indicava a mesma região de saída do trade, beleza? E isso, principalmente para quem opera confluência de alvos longos, isso daqui é sensacional, beleza? E aí, olha lá, o dólar acabou indicando essa região como confluência e foi lá cumprir esse alvo no final do dia, tá? O dia foi extremamente direcional. Se a gente colocar aqui, pessoal, quer ver, ó? Eu até deixei selecionado aqui para vocês o Times in Trades, tá? A evolução dos players no dólar. A gente percebe que todos os big players, né, os principais aí players atuantes do dólar, estavam posicionados na venda. Né? Então o Goldman, UBS, BTG, Ideal, Bradesco, JP Morgan, estavam todos pesados na venda ao longo do dia. Né? Em contrapartida, a XP estava comprada, né? Que normalmente é contraparte, né? Que gera liquidez para os grandes players. Então a gente consegue observar que se você tiver sempre a favor do fluxo dos grandes players em dias direcionais, claro que isso daqui não me ajuda a tomar uma decisão, mas me ajuda a ter uma visão confluente em relação à análise que o gráfico está me mostrando, porque se o gráfico está me mostrando para vender, os big players estão posicionados naquela direção, as médias móveis estão afastadas, estão direcionais, os candles de queda tão fortes, não tem por que pegar alvo curto, é fazer projeções longas e trabalhar a favor da tendência, beleza? Bom, essa foi minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima, mais um dia, e again, porra!